Chegou a hora de descobrir a verdade. 15 minutos com o Sapia. Cida, eu começo sempre a primeira pergunta para todos os nossos candidatos é o seguinte: para que serve o primeiro suplente? Boa tarde. Boa tarde, Sapia, Xodó, Ana Luísa, boa tarde, os ouvintes da Rádio Super. E quero dizer o seguinte: parabenizar e elogiar esse espaço, como você mesmo disse, é o primeiro espaço na política que abre espaço para os suplentes. E respondendo direto a sua pergunta, o suplente é aquele, né? Existe a necessidade eleitoral e constitucional de ter a suplência, e a suplência é aquele que está, como se diz, um ferrinho de dente do pé do efetivo, ou seja, do senador, né? Daquele que foi eleito. Então é para isso que serve o suplente, é cobrar, mas o suplente também tem propostas, né? E propostas claras, porque não existe uma campanha, na legislação eleitoral não existe uma campanha só do senador, né? É tanto que exige a primeira suplência e a segunda suplência para você registrar a chapa, né? Então, aproveitando desse espaço, os suplentes são aqueles que vão cobrar e que vai estar junto, mais próximo da sociedade, cobrando do seu senador ou da sua senadora o projeto, a plataforma de ação a que levou a ser eleito, né? Então é isso. Eu, na minha história de militância, eu fico muito feliz de ter essa oportunidade. Primeiro porque eu milito desde a adolescência, né? As minhas lutas estão ao lado e sempre estiveram ao lado daqueles que mais precisam. Então, por exemplo, sou do Vale do Jequitinhonha, né? O vale que cheio de riquezas, cheio de projetos, cheio de propostas, cheio de homens e mulheres de luta, e foi nesse berço que eu nasci. E é nesse berço que eu lutei pela formação, a organização dos trabalhadores rurais, pelo espaço da juventude como protagonista de um projeto, seja na pastoral de juventude, seja no movimento estudantil, né? Nas comunidades eclesiais de base. E sempre lutei como uma mulher que sempre deve estar onde ela quiser, mas a mulher que tem que protagonizar também os seus atos, que tem que protagonizar também projetos e tem que viver o amor e a leveza de uma transformação necessária nesse país. Ana Luísa. O Miguel Correia, ele ficou um pouco assim, sumido, né? Nesses primeiros dias de campanha, agora que tá aparecendo um pouco mais, ele tá aparecendo mais nas agendas do Pimentel, tá aparecendo mais em agendas públicas. O que foi que aconteceu? Na verdade, Ana, nós vivemos uma eleição diferenciada de todas as outras. O período curto, um estado com 853 municípios, né? Então, na verdade, você, com exceção de alguns momentos, como foi a agenda de sexta-feira com o presidente Haddad e a nossa vice-presidente Manuela Dávila, aqui em Minas, que estavam Miguel, Dilma, Pimentel, Jô, né? A chapa completa, né? A chapa completa. Então, as exigências da presença dos candidatos na maior parte ou numa maioria de cidades de Minas, exige também uma divisão de agenda, né? Ou seja, um vai para um lado e o outro vai para o outro, tentando cumprir as demandas de agenda nas cidades. Essa questão de ter demorado, né, para escolher a segunda vaga do Senado, interferiu assim também nessa demora dele estar aparecendo assim mesmo, efetivamente nas agendas? Porque na verdade, nós, de fato, você tem razão. As exigências, o contexto político não deixou que a gente resolvesse muito rápido. Mas deixa eu te falar, os mineiros e as mineiras já têm clareza de que nós temos 2 votos no Senado, né? Nessas eleições nós temos 2 votos no Senado. E nós sabemos que diante
da construção e da percepção da sociedade mineira, ele sabe que nós precisamos ter senadores e senadora comprometida com o projeto de uma retomada de democracia, de uma retomada dos direitos. Nesse sentido, os eleitores estão cientes que tem 2 votos, portanto, eu não tenho dúvida que o voto de Miguel virá, né, como o voto daquele que quer de fato e que acredita que Minas pode e deve ter representantes reais no Senado Federal. Cida, historicamente, o Partido dos Trabalhadores tem entre 20% e 30% do eleitorado brasileiro, em média. Alguns locais menos, alguns locais mais. Nós temos aqui hoje em Minas Gerais a candidata Dilma Rousseff, com aproximadamente 26% dos votos. Na última pesquisa, 26 ou 27. Ana Luísa pode até me ajudar nesse número, mas em torno disso. E de repente a gente vê o Miguel com 4%. Você acha que essa diferença, essa defasagem entre o Miguel e a Dilma, nem coloca em relação aos outros candidatos, foi devido a essa entrada tardia dele no pleito? Sapia, não só isso. Eu acho que a entrada ela pode também trazer essa dificuldade. Só um detalhe, o atual governador Fernando Pimentel, que é candidato à reeleição, também tem mais de 20% das intenções de voto. Claro. Né? O Fernando Haddad, candidato do PT presidente da República, tem mais de 20% de intenção de votos aqui em Minas Gerais e também no país, que saiu hoje ele com 25%. Nós temos um grande setor da sociedade que ainda não sabe que a gente pode votar em 2 candidatos ao Senado. A gente fala isso aqui sempre, até porque para que as pessoas entendam que ela não pode votar 2 vezes num candidato só. Se ela votar uma vez no candidato e repetir o voto, um dos votos vai ser anulado. Um dos votos vai ser anulado. Ela tem que votar nos 2, o que eu acho uma grande bobagem. Na minha concepção deveria ser, eu voto em um só, os 2 primeiros colocados estão lá dentro, né? Seria o ideal, mas parece que eles fazem para confundir a cabeça do povo, né? Ou seja, existe de fato a cédula com 2 votos. E a maior parte da sociedade mineira, nós temos dados, inclusive, que mais de 80% dos mineiros ainda não sabe que existem 2 votos no Senado, né? Então, e como o fato do Miguel ter entrado tá meio que tardiamente no processo eleitoral aí como candidato a senador, isso vem dificultando um pouco, mas superaremos isso agora nessas 2 próximas semanas e já estamos avançando nesse sentido de levar ao conhecimento, inclusive dos eleitores que votam no PT, né, como você mesmo diz, de trazer esse voto também para o Miguel e com certeza isso vai acontecer. Agora, Cida, você também é presidente do PT estadual, né? E a gente pegar os números, né? O Antônio Anastasia tá bem à frente do Pimentel, que ganhou com facilidade as últimas eleições, assim como também o Haddad ainda não tá com aquela porcentagem de voto que a Dilma teve nas últimas eleições. Como reverter isso nessas 2 últimas semanas? Deixa eu te falar, Ana. O que aconteceu em Minas, né? Para poder ter caído assim tanto. Não, na verdade. Essa diferença, né? Não caiu. Na verdade, o que aconteceu em Minas é fácil de explicar, né? O fato de. Vocês, é óbvio que vocês têm pesquisas, nós também, né? A gente tem dados aí, levantamentos mais atualizados. Mas a gente vê o seguinte: que até há 2 semanas atrás, quem era o candidato a presidente desse país é o presidente Lula, que tem 45%, né? Como ele foi impedido de ser candidato, e é bom que lembre aqui de forma inconstitucional e talvez até irresponsável por aqueles que insistem no golpe no país, eu vejo o seguinte, que o Haddad está indo muito bem. Você vê que ele hoje está aí em torno de 21% em Minas Gerais, segundo os dados. Eu não sei se está muito diferente dos de vocês, mas ainda faltam 2 semanas, né? Então, e o Pimentel viveu nesse período aí dos 3 anos e meio um cerco, né? Além da crise econômica que ela é real, um cerco de tentativas de impedir da governabilidade, enfim, com todos os desgastes que tem um governo na situação de golpe, como é o nosso caso, Fernando Pimentel. Nós achamos que ele está bem e nós precisamos de dizer que quem concorre com ele é quem está aí protagonizou o golpe e continua protagonizando, né? E o Fernando vai de fato superar isso, porque nós temos, como diz o Sapia, nós temos hoje em torno de
tem dados que dá 26, 27, nós temos dados de 29 de intenções de voto do partido, da militância do Partido dos Trabalhadores nos candidatos do Partido dos Trabalhadores, né? Então, contamos com isso. Tem alguma estratégia, assim, pra gente conseguir esses votos? Não, eu tenho percebido que o Haddad, a Manuela, tem estado muito aqui, né, em Minas Gerais. Essa é uma estratégia de tentar nacionalizar, colar o Pimentel nessas figuras nacionais que estão crescendo com mais facilidade? Não, nós temos projetos, né? A gente tem um projeto... nós temos um projeto de avançar em Minas Gerais. O fato de ter achar que existe essa nacionalização, enfim, porque nosso candidato Fernando Pimentel é um militante do Partido dos Trabalhadores e é um cidadão mineiro, um cidadão fundador do partido. Então, a perspectiva da eleição do Haddad, né, ela é também uma perspectiva para nós de muita esperança. Por quê? Porque o Fernando Pimentel, governador, Haddad presidente, é óbvio que o Minas será muito mais contemplada e mais feliz, porque dizer mais realizada, porque tem um governo federal que não vai ter um bloqueio a Minas, como ele tem vivido nesses anos dele, né? Então tem um governo federal que vai ter o olhar não só apenas um olhar republicano, como todo governo e todo presidente tem que ter, mas um olhar para Minas Gerais, porque aqui existe e vai continuar existindo um governo preocupado com o estado de Minas, preocupado com a democracia. Ô Cida, eu não ia entrar nesse item de golpe, mas já que você citou, sou obrigado a falar. O petista tem um discurso de golpe desde a saída da presidente Dilma Rousseff. E tudo que se faz contra o PT é golpe. Qualquer atitude que se toma contra o PT é golpe. Você mesmo disse que tem 3 anos e meio que o Fernando Pimentel trabalha com uma ingovernabilidade, né? Não, tentativa de ingovernabilidade. 3 anos e meio, tá? Ele teve a Assembleia na mão até 3 meses atrás. Os primeiros 2 anos de governo dele, a presidente era Dilma Rousseff do partido dele. Ou 1 ano e meio, vamos colocar assim, não chegou a 2 anos. E aí fica parecendo aquela mãe daquele menino que apronta muito. Fala, não, meu filho não, é o vizinho que levou ele pro mau caminho. Quer dizer, pro PT, nada, tudo é igual. Fora Temer já tá enjoado, porque ele vai sair agora em dezembro, não tem mais como falar, né? Tá. E aí você tem problemas assim, a sua eleição para presidente do diretório teve uma acusação de fraude. Aí é golpe. Aí você teve agora uma denúncia contra o Miguel Correia. Ter usado as empresas dele para dentro da internet contratar digital influencer para fazer campanha. É golpe. Quer dizer, tudo que se faz contra o PT, não tem alguém querendo atrapalhar o PT. Tivemos a semana retrasada a prisão do ex-governador do Paraná, que, se me fala a memória, é do PSDB. Então, assim, aí quando prende alguém do PSDB, não, aí tá certo, ele é ladrão, ele roubou, ele fez tal. Quando acontece alguma coisa com alguém do PT, tudo é golpe, Cida, pro PT? Não, nem tudo é golpe. Então, por exemplo, você citou 3 situações aí que eu vou tentar responder uma por uma. Primeiro, o processo de eleições internas do Partido dos Trabalhadores, ele é um processo de disputa. Claro. Isso é normal, tá certo? Então, é tanto que essa foi só uma questão daquele momento e isso tudo é apurado, isso tudo não teve nenhuma irregularidade que eu fui. Porque só um detalhe, quem convidou o Temer para ser vice na chapa do PT não fui eu nem a Ana Luísa, foi o PT. Mas aí é o seguinte, então não houve nada de que comprovasse, nada. E por fim, é bom lembrar que eu fui a presidenta na história desse partido, eleita por unanimidade dentro de um congresso de 500 delegados e delegadas, né, no estado. A questão do Miguel, ele já provou que não tem. Agora, quando a gente chama de golpe, Sapia, golpe não é essa questão da vitimização. Não é isso que nós queremos falar. Você não acha que fica muito vitimização? Você usou o termo correto. Não. Nós estamos falando de golpe, num golpe na democracia desse país. Nós estamos falando de golpe quando você tira ilegitimamente e inconstitucionalmente uma presidente que foi legitimamente eleita, porque nada provou contra ela. O Tribunal Federal está errado. Ele afirmou nas pedaladas que foram cometidas. Deixa eu só te falar uma coisa. Nós temos um golpe do judiciário. Nós temos um golpe por setores da grande mídia, nós temos um golpe por grandes empresas no mercado internacional. Então, eu acho que quando você fala de golpe, não é uma vitimização, nós temos realmente
um golpe implementado e em curso nesse país. A retirada da Dilma. Olha, ninguém na história, eu acho que nem eu, você lembramos disso, porque, né, a gente ainda é jovem, né? Então, quero te dizer uma coisa, nós não lembramos de um governo que teve coragem de mexer na CLT. Você tirar direito de trabalhadores, você tirar direito, você terceirizar o trabalho, você quase que colocar as pessoas no submundo do trabalho, isso é desumano, isso é golpe. Você vai contra a Constituição, não tem jeito. Isso não é golpe, agora, gente. Isso é uma política errônea. É golpe. Deixa eu só te dizer, quando nós chamamos de golpe, nós estamos chamando disso. E outra coisa, quando você entrega o patrimônio brasileiro, tudo bem, isso é política, mas isso faz parte do que nós chamamos de golpe, tá certo? E o que é mais impressionante, queira ou não, Sapia, nós temos uma figura que, você tá de concordar comigo, ela tá presa porque os donos que se acham dono conservador desse país prendeu, não deixou eles concorrer. Nosso tempo acabou, eu vou até fazer um convite para você para depois das eleições a gente continuar esse bate-papo aqui com o maior prazer. Vai ser o maior prazer, porque nós vamos ficar aqui falando, mas aí roubaram a Petrobras, foi o pessoal do PT, não, foi do MDB, foi do PSDB, não. Foi do PDT. Aí você fica aquela confusão toda. Não, mas infelizmente nosso tempo acabou. Só para finalizar, Ana Luísa, eu faço sempre no finalzinho com uma perguntinha. Quem são os suplentes de senadores atuais hoje de Minas Gerais? Você sabe? Sinceramente. Ninguém sabe. Porque nós não temos senador em Minas Gerais, Temos sim. Estão entregando o cargo agora. O Zezé Perrella, que já era suplente de Itamar Franco, e a suplente dele é a Matosinhos. Porque você fica sabendo quem são os suplentes. O senador Aécio Neves que está entregando. Mesmo, eu faço com todos isso, tá? O senador Aécio Neves, que vai entregar o cargo agora de Senado também, que vence o mandato dele. O primeiro suplente dele é o Elmiro Nascimento, o segundo suplente dele é um ex-colega seu, Tio de Santiago. E o senador Antônio Anastasia, que está com 4 anos de mandato, se ele perder a eleição, ele continua no Senado, se ele continuar, ele sai. O primeiro suplente dele é Alexandre Silveira e o segundo suplente dele é Lael Varela. Pegadinha boa, hein, Sapia? Isso eu faço com todos, tá? Sabe por quê? Porque não é a Cida que é presidente do PT, que é candidata ao Senado, ninguém sabe. E a nossa intenção de fazer essa entrevista é justamente essa, que as pessoas conheçam a Cida, como já teve aqui o Pedro Patru, já teve aqui o Daniel Nepomuceno, já teve aqui o Renzo Braz, e agora vem o Alberto Pinto Coelho, todos os suplentes, os policiais, o Bruno já teve aqui também. Estamos abrindo para todos isso. Não, mas eu quero dizer que isso é importante, porque o suplente tem que ter um papel, que é esse papel de cobrar. Só não posso estourar o tempo, senão depois eles vão brigar comigo. Obrigado, Cida. Só um minutinho, peraí, só voltar para cá para você poder sair. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pro intervalo e volto em 2 minutinhos, não saia daí.